Pai Santo, muito obrigado, Senhor nosso Deus, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, ó Pai. Muito obrigado pela tua graça, Senhor nosso Deus, pela tua misericórdia que tem nos sustentado, ó Pai, todo esse tempo, Senhor nosso Deus. Nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, sempre nos retribui com a tua bondade, Senhor nosso Deus. Apesar de tudo que nós fazemos de pecado contra o Senhor, ó Pai, ainda assim o Senhor demonstra todos os dias, ó Pai, que a tua bondade está do nosso lado sempre, ó Pai. Obrigado, Pai, pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por esse momento de estudo que o Senhor nos deu, que o Senhor separou para nós, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor prepare-se, nosso Deus, os nossos corações para que nós possamos compreender, ó Pai, as tuas grandezas, as tuas verdades, ó Pai, expressas naquele livro, Senhor nosso Deus, que o Senhor ajudou, ó Pai, o nosso irmão Joel Bick escrever, Senhor nosso Deus, um livro tão prático, ó Pai. Pedimos que o Senhor derrame da tua graça, Senhor nosso Deus, de maneira que nós possamos aplicar essas verdades nas nossas vidas diárias, ó Pai. Pedimos também que o Senhor abençoe, Senhor nosso Deus, do pastor Josué, ó Pai, que é o responsável, Senhor nosso Deus, por juntamente com a sua esposa, Senhor nosso Deus, por trazer, Senhor nosso Deus, os ensinos mais práticos e aplicar esses ensinos para nós, ó Pai, que o Senhor possa capacitá-los, Senhor nosso Deus, com o dom da palavra, Senhor nosso Deus, com sabedoria, Senhor nosso Deus, para que eles possam, ó Pai, de maneira nenhuma, ó Pai, que eles não saiam daquilo que está de acordo com a tua palavra, Senhor nosso Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós te adoramos mais uma vez, ó Pai. Amém. Amém, irmãozão, amém, glória a Deus. Obrigadão. Meus queridos, esse já é o nosso quarto encontro já, nós já falamos, já fizemos um encontrinho já falando sobre o prefácio do livro, fizemos um encontro falando sobre a introdução do livro. Na semana passada pegamos o capítulo 1, que diz, lembrem-se, falando sobre as bases da amizade no casamento. Né? E hoje, com a graça do Senhor, nós pegaremos o capítulo 2, que fala sobre alimentem. E aí vai falar sobre o cultivo da amizade no casamento. Eu queria só salientar, irmãos, que o objetivo do livro não é a gente ficar falando, pensando, meditando e não colocar isso em prática. Então a questão, quando a gente vai pegar sobre Jesus falando sobre a parábola do construtor que constrói na rocha, do construtor que constrói na areia, referindo-se justamente àqueles que ouvem a palavra e a praticam, colocam em prática, e aqueles que ouvem e não colocam em prática. Então nós estamos diante de uma lição, ou de lições, que devem ser colocadas na prática. E a grande vantagem do livro do Joel Bick é justamente o fato dele ser simples, direto, objetivo. Então, diante do Senhor, que nós nos coloquemos diante dele com essa intenção de nos quebrantar, nos humilhar, reconhecer nossos pecados, arrependermos dos nossos pecados, reconhecermos que nós estamos falhando nos nossos lares e nos sujeitar a ele para que nós vivamos uma vida de acordo com aquilo que ele estabeleceu para nós. Amém? Por que eu falo isso? Porque a questão, o Joel Bick já começa falando sobre o cultivo. Ele compara a amizade a um cultivo, ao cultivo de um trabalho duro, um trabalho árduo. Então, mas é um trabalho duro e um trabalho árduo, mas ele é gratificante, ele dá retorno. Esse é o ponto. Ele dá resultado, existe uma colheita abundante. Então, quando Deus ele nos orienta, nos leva a fazer algo, no caso aqui o cultivo da amizade, ele nos mostra o quê? Que o retorno será abundante. Então será abençoador, será grandioso. Então o trabalho, apesar de duro, vai ser recompensador. Então nós devemos entender isso, ninguém colhe frutos sem trabalhar. Ninguém colhe frutos sentado, né, ou deitado na sua cama. Se você vai colher aquilo que você plantou. Então há necessidade de que plantemos. Então cultivar a amizade no casamento é o quê? É algo duro, mas é gratificante. É algo pesado, mas tem retorno. E esse retorno é muito maior do que o trabalho que ele exige. Então o autor fala aqui na página 27, ele diz o seguinte, olha só,
no finalzinho da página 27. É preciso arrancar do solo do coração as atitudes ruins, plantar a cada dia sementes de amor um pelo outro, limpar as ervas daninhas e combater as pragas que ameaçam sufocar o relacionamento, regar as plantas com oração diária para que fiquem tenras e em seguida dedicar tempo para colher amor e prazer na companhia um do outro. Nós temos uma tendência muito nojenta implantada em nós pela concepção do mundo, de que o amor, ele acontece. As coisas, elas vão acontecendo. E você só tem que se deixar levar. Isso foi a concepção que nós aprendemos de Hollywood e tudo mais. Não é assim. O amor bíblico, a amizade bíblica, todas essas virtudes que a Bíblia nos ensina, que o Senhor Jesus nos ensina por meio da sua palavra, elas são virtudes cultivadas. Em sujeição e dependência do Senhor, mas são cultivadas. As coisas não acontecem. Sabe aquele negócio de, o amor acabou, agora vamos partir para outra. Não existe um negócio desse. Não existe. Uma amizade, assim, do nada. Sabe, brotou um amor do nada, uma amizade do nada. Entende? A amizade surgiu, do mesmo jeito que surgiu, foi embora. Não. As coisas são cultivadas. O amor e a amizade devem ser cultivados. E aí sim, se você não cultiva, morre, seca, murcha. Mas o que acontece? Qual a solução? Volta, trabalha, invista, cultive para que volte a revigorar. Amém, meus queridos? Então nós devemos resistir o quê? A preguiça de investir no relacionamento. Nós não podemos ter preguiça. Nós homens temos a nossa esposa, as mulheres têm seu marido, tem que ser investido. Nós temos que investir no relacionamento, temos que investir no nosso casamento. Então, como era antes de casar? Como que nós éramos? A gente não buscava toda a oportunidade de estar juntos. A gente não corria atrás de aproveitar os mínimos detalhes, né, do relacionamento. Então, como era antes de se casar? A amizade, ela não permanece ou cresce sozinha sem esforço ou sem cultivo. Engraçado que a gente não pode nem se usar daquela desculpa de que eu não sou assim, ou eu fui educado diferente, né? Porque nós temos ordens, né, na palavra do Senhor para que a gente seja transformado por aquilo que a gente está aprendendo, né, conforme a palavra dele. Então, a gente não pode usar isso como desculpa, né? E principalmente no início do relacionamento, é muito fácil a gente ir contra esses nossas vontades, nossos interesses, né? Então a gente se esforça por agradar, se esforça por fazer agradável e tudo mais. E à medida que o tempo vai passando, isso muda um pouco. Então é algo que a gente não pode se deixar levar por isso, né? Precisa ter esse esforço mesmo. E diante do relacionamento, o que acontece? Aquilo que é novidade chama atenção. Aquilo que se torna corriqueiro perde a graça. Então o que acontece geralmente? Acontece que no decorrer do relacionamento nós temos a tendência terrível de começar a nos desvalorizar nós, marido, desvalorizar a esposa, desvalorizar o marido. E as demandas e as pressões do dia a dia, a correria de trabalho, a correria com os filhos, faz com que a gente perca o foco principal, que é o quê? O relacionamento conjugal. Esse é o ponto. Então, marido e mulher, eles acabam se tornando cada vez mais o quê? Independentes. Então, se divide as tarefas, divide as funções, você corre atrás disso, você corre atrás daquilo. E o que acontece? Cada um toca a sua vida dentro do mesmo lar, mas de maneira o quê? Dividida, separada, sem compartilhar as informações do dia a dia, os sentimentos, os pensamentos. Então esse é um perigo muito grande, irmãos. Nós nos mantermos nessa inércia sem buscar reatar ou buscar desenvolver, cultivar essa amizade. Então mantém-se o compromisso, mas o que? A real amizade no casamento. Para onde que ela vai? Você está no compromisso, morando juntos, os dois juntos, mas e a amizade? E a conversa? E o diálogo? Em Cantares diz o seguinte, Cantares 5,16, o autor cita, ele diz, assim é o meu amado, assim é o meu amigo.
Então, quando o Joel Bick cita esse versículo, ele mostra o quê? A relação da amizade no matrimônio. O amor e a amizade estão juntos, caminham juntos. E assim é com Cristo e sua noiva. Assim é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mantém esse relacionamento conosco. Ele mantém essa amizade conosco. Né? Jesus fala para os seus discípulos, já não vos chamo mais servos, mas sim o quê? Amigos. Então esse relacionamento de amizade é imprescindível. Ele se revela a nós. Ou seja, o nosso Senhor se comunica conosco, sua noiva. Ele se revela a nós. Ele se mostra a nós. Né? E nós? Como que estamos nós no relacionamento com as nossas esposas? Né? Como estão as esposas com os seus maridos? Então, assim deve ser o nosso relacionamento, como de Cristo e a igreja. Ele revela o seu amor para a sua esposa, para a sua noiva. Ele revela a sua vontade à sua esposa. Esse é o modelo. Ele se revela a ela. Então você pode dizer o quê para a sua esposa? Ela é sua amada, ela é a sua amiga. E você pode dizer o que do seu marido? Ele é seu esposo, ele é o seu amigo. Porque isso é a maior bênção que pode existir. No nosso relacionamento, dentro do nosso lar, nós estamos vivendo com o nosso melhor amigo, com a nossa melhor amiga. Não existe algo mais fantástico do que isso. Na dependência do Senhor Jesus Cristo, ambos vivendo juntos, isso é impressionante, irmãos. Então, a partir daqui, o Joel Bick começa a mostrar o quê? Alguns dos aspectos da amizade. E aí ele vai falar quais são os aspectos da amizade para nós. Então existem vários aspectos, mas ele quer tratar o quê? De alguns em específico. Ele vai falar sobre o compartilhar, o ter comunhão. E aí ele vai pegar aqui deixa eu só pegar aqui, irmãos. Isso. Ele vai falar sobre o compartilhar, sobre o ter comunhão. Aqui na página 29, ele vai pegar aqui, ó, a palavra que significa compartilhar ou ter comunhão uns com os outros, da ideia do quê? Compartilhar as alegrias uns dos outros. Compartilhar o quê? Carregar os fardos uns dos outros, estar envolvidos nas vidas uns dos outros. Esse é o compartilhamento, essa é a verdadeira comunhão. A gente tem uma tendência muito ruim, né, na igreja, no contexto eclesiástico, de falar assim, comunhão é aquele momento em que você desfruta de alegria na conversa com os irmãos. Não é só isso. A comunhão é um compartilhamento de vida. A sua vida sendo compartilhada comigo, a minha vida sendo compartilhada com você. E isso são coisas boas ou coisas ruins. A gente gosta da comunhão boa, né? Vamos conversar, vamos desfrutar, vamos passar um tempo aqui agradável. Não. Carregar os fardos uns dos outros faz parte da comunhão. Diga, amor. Ele parte do princípio da união e da comunhão que nós temos em Cristo, né? Isso. Da ideia de que nós estamos unidos em Cristo e é essa fé, essa união em Cristo que nos une, que nos faz ter comunhão. E aí faz com que a gente consiga compartilhar a vida, porque nós temos algo em comum, nós estamos unidos em Cristo e aí a gente pode compartilhar cada um da sua vida com Cristo uns com os outros. Né? A gente vai entendendo que o Evangelho ele é impressionante porque ele abarca todas as áreas da nossa vida. Quando é dito lá que foi nos dada a graça não somente de crer em Cristo, mas também de padecer com Ele, foi nos dada a graça também não só de viver com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, mas de padecer com ele, com ela. É isso que é fantástico, não é só algo assim, sabe, meramente superficial. Não, é algo profundo. Então quando se fala de comunhão com Cristo, é comunhão com Cristo em todos os aspectos, inclusive Paulo fala nos seus sofrimentos. Por que nós não vamos ter comunhão no sofrimento de Cristo? Foi para isso que nós fomos chamados. Agora, por que a gente só quer comunhão de coisas boas com os irmãos? E a comunhão no sofrimento? Faz parte. Ou no casamento a gente tem algumas restrições nessa comunhão, nessa união. Né? Isso, aí quando você começa a criar essas restrições, aí começam a surgir os problemas. Então, o primeiro ponto aqui, que ele vai pegar no na página 29, ele vai falar sobre compartilhar a nós mesmos. Compartilhem a si mesmos. O que é isso? Aí ele dá o exemplo de amizade entre Deus e Moisés. Uma amizade de uma proximidade espiritual.
Deus não é corpo, Moisés não tinha um contato físico com Deus, mas ele tinha um contato que espiritual, e Deus o considerava o que? Foi considerada essa relação de Moisés com Deus uma relação semelhante à de amizade. É interessante que ele fala, né, que mesmo sem Moisés ver Deus, né, não era esse tipo de relacionamento, mas era um relacionamento de alma mesmo, né, de espírito. Isso. E é o relacionamento que os amigos devem ter. Eles devem compartilhar do quê? De si mesmos. Essa é a essência da amizade. Você doar-se, você entregar-se, você compartilhar de você mesmo. Nenhuma amizade aprofunda se a gente mantém restrições. E isso, e o retorno, né, a contrapartida é a mesma. É a pessoa compartilhando de si mesma para nós. Então ele vai mostrar o quê? Esse compartilhar de si mesmo é a chave da amizade. Não tem como. Se houver restrições, já não existe amizade. A amizade está o quê? Parada, bloqueada. Então, exemplo do homem que não queria compartilhar o seu dia. Você pega um homem, por exemplo. Um homem que não quer compartilhar do seu dia, como ele cita aqui no livro, né? A pessoa chega do serviço, a mulher, mas e como foi seu dia? Eu perguntei como foi o seu, mulher? Não, então não pergunte como foi o meu. Isso aí, que relação é essa, irmãos? Não existe uma relação dessa. Não existe um negócio desse. Engraçado que isso às vezes pode não acontecer de maneira explícita, assim, né? De ter uma resposta como essa, mas muitas vezes a pessoa se resguarda a não perguntar, porque isso estaria dando o direito da pessoa também perguntar, e aí eu vou ter que dizer o que eu não quero dizer. Exatamente. Então, a amizade, irmãos, é o compartilhar do quê? Da nossa vida. O compartilhar daquilo que Deus tem feito conosco, do que há em nossa mente, do que há no nosso coração, do que tem nos passado pelos nossos pensamentos. Essa é a citação que o Richard Baxter faz na página 30. Aqui na página 30 ele cita, né? Olha só o que ele diz: é uma bênção ter um amigo fiel que nos ame por completo e seja tão verdadeiro conosco quanto nós mesmos. Alguém a quem podemos abrir a mente e comunicar nossas preocupações e que está sempre pronto para nos dar forças e dividir conosco a tarefa de cuidar das obrigações da família. Alguém que nos ajuda a carregar nossos fardos e nos conforta em nossas tristezas e é a cada dia um companheiro da vida, cúmplice nas alegrias e tristezas. Irmãos, a amizade, ela faz parte do quebrantamento no Evangelho, porque a amizade mostra que nós não somos autossuficientes. Nós não conseguimos suprir todas as nossas necessidades. Nós somos imperfeitos. Nós precisamos estar com alguém. Quando fala de Adão, que ele precisava de uma auxiliadora, é porque Adão não tinha condições de viver sozinho. Nós não temos condições de viver sozinho. Então a relação de amizade, de se compartilhar-se, é uma relação de humilhação. De uma certa identificação com o outro, né? Porque quando você não tem amigos, é sinal de quê, né? Você não se identifica com ninguém, também é bem sintomático, né? Entende? Então a pessoa que é arrogante, que é orgulhosa, ela se acha o quê? Ela se acha autossuficiente. Ela precisa de alguém? Não precisa. Então, quando nós necessitamos dessa amizade, desse companheirismo, nós necessitamos nos doar, a pessoa necessita receber em troca essa doação, ela mostra que ela está numa condição de necessitada. Ela precisa. Ela não é suficiente, ela não é autossuficiente. Entende? Ser assim no casamento, aliás, ser assim com os amigos em geral, que dirá no Que dirá no casamento. Então, aí o Jobic vai nos apresentar o quê? Ele vai nos apresentar a aliança do companheirismo. O que essa aliança do companheirismo envolve? O que essa relação de amizade envolve? Ela envolve tempo e envolve diálogo. Então ele apresenta esses dois pontos na página 31. Mostrando a necessidade do quê? Com respeito ao tempo. Não existe amizade se você não passar tempo junto. Não tem como. Não adianta cair naquela falácia do tempo de qualidade, né? Isso, ou você aquela... vê a pessoa uma vez na vida tá na morte, mas é de qualidade. Assim. Ou a falácia do amigo na internet. Não existe um negócio desse. Você mal vê seu marido, mas quando vê é um tempo de qualidade. É um tempo de qualidade. Não existe. O tempo precisa ser passado junto. Né? Precisa haver tempo e precisa haver o quê? Diálogo, precisa haver conversa. Irmãos,
mais uma vez, eu alerto os irmãos e alerto por experiência própria, que eu tinha essa dificuldade, a Tamir sabe disso e foi difícil para ela conseguir me trazer para perto. Nós, homens, a grande maioria de nós, temos dificuldade de comunicação. Não todos. Eu conheço alguns irmãos aqui na igreja aqui que são mais comunicativos, é uma mulher mais calada, é o inverso, mas na grande maioria nós, homens, temos dificuldade. Então, quer seja você, marido, quer seja você, esposa, converse. Nós temos que desenvolver esse cultivo na conversa, na comunicação. Então, façam as coisas juntos, né? Com respeito ao tempo, façam as coisas juntos, o jovem que está falando. A amizade, ela custa tempo, ela exige o quê? Constância, perseverança. O tempo vai fazer o quê? Ele vai construir, ele vai solidificar a amizade. E por meio do diálogo, ambos vão fazer o quê? Vão compartilhar, vão mente, coração, pensamentos, anseios, desejos, sentimentos. Isso é importantíssimo, porque através do diálogo é que você vai chegar à unidade do pensamento. Nós somos, quando nós entramos no casamento, nós somos dois mundos distintos. Agora, quando Deus fala o seguinte, deixar o homem pai e mãe se unir a sua mulher, formando os dois uma só carne, fantástico. Posicionalmente, casou, é uma só carne. Mas e na prática do dia a dia? Não. Nós acabamos sendo dois mundos. Se não houver tempo de juntos, de comunhão, de entrega mútua, e não houver diálogo, a gente nunca vai se tornar um. Você está na mesma casa com dois mundos distintos, porque as pessoas não compartilham aquilo que elas pensam, que elas creem. Tem pessoas que moram na mesma casa e creem de modo diferente. Tem fé de modo distinto. Então, tudo isso faz parte do quê? Desse criar um único homem, um só homem no lar, uma só pessoa no lar. Né? Aí ele vai citar também o William Goode, que diz, embora o homem seja o cabeça, a mulher é o quê? O coração. Ou seja, um está lá para complementar, para completar o outro. O que ele diz aqui com respeito às decisões do marido, né? Que por mais que ele tenha essa autoridade para estabelecer o que vai ser feito e pronto, acabou, a ideia é sempre buscar chegar nessa unidade, nessa união, né? Quanto às decisões da casa, essas coisas. Então, meus queridos, para cultivar o diálogo, a gente não pode estar só pronto também a falar. Nós temos que estar prontos também para ouvir, porque existe os dois lados, né? Uma coisa também que nós devemos, e eu falo aqui para todos nós devemos aprender a ouvir. A gente tem dificuldade de ouvir. Às vezes a pessoa está falando conosco e você não está ouvindo o que ela está falando, e você já está formulando a sua resposta, a sua réplica, a sua tréplica. Então a dificuldade que nós temos é de ouvir. A gente gosta muito de expor, de expressar, mas de ouvir não. Então seja um bom ouvinte, o Jobic fala, né? Ele diz para nós homens nos atermos, ficarmos atentos a isso, nos esforçarmos a isso. Por quê? Porque às vezes a mulher gosta de falar, né, amor? É. Às vezes a mulher gosta de falar, e é interessante o exemplo que o Jobic coloca aqui, que eu sempre achei uma incógnita isso, e ele foi bem claro aqui. Ele falou assim, ó, a mulher ela quer falar, ela quer ser ouvida, ela não quer que você resolva o problema dela. E eu sempre tentei resolver o problema da Tamisa, dar problema. Você Porque tem que às vezes ouvir. responde o problema e corta a conversa, e a gente quer falar mais, então... Então, às vezes, a mulher não quer que o problema seja resolvido, ela quer só desabafar. Então, você tem que estar lá para ouvir. Falar assim, nossa... Mas não assim. Ai. Mas amém, irmãos. E aí, ele vai mostrar o quê? Essa necessidade que nós homens temos de fazer isso. Estar sempre prontos a ouvir. Sempre prontos a... É aquele versículo que diz, né? Esteja pronto para... Nós temos que estar pronto para rir com os que riem, chorar com os que choram. Muitas vezes os sentimentos da mulher passam por momentos turbulentos que nós homens muitas vezes não entendemos, mas só do fato de você estar lá disposto, isso já é de um tamanho já fenomenal. E realmente disposto, né? Porque a mulher percebe quando não está disposta. O que será que ela quis dizer? Ai.
Ai, ai. E aí a gente passa na página 33 para o compartilhamento da fé. Você tá bem, amor, você tá bem, graças a Deus. Eu tô bem? Tá Obrigado. bem, amor. Então, para o compartilhamento da fé, como que nós devemos fazer? Além de compartilharmos de nós mesmos, devemos compartilhar do quê? A fé. A fé deve ser algo a ser compartilhado. Sabe, eu vou falar porque não tem problema. Mas minha mãe reclamava muito do meu pai, né, no período do casamento deles. Que meu pai corria, estudava, lia muita coisa, teologia, e conhecia muito, muito, muito. Mas com ela ele não conversava. E aí quando eles recebiam visitas, aí ele chegava, sentava na sala e ficava lá 2, 3, 4, 5 horas falando de tudo que ele tinha lido, estudado, meditado, pensado. E com ela, nada. Então é uma tendência também nossa, o que? Não compartilhar daquilo que Deus tem feito conosco. É uma relação de união espiritual, né? Então, porque ele deixa bem claro que não é um compartilhar nos moldes de um estudo que você faz com a Isso, não é só esposa, isso. né? Ou um culto familiar, é um compartilhar mesmo disso, do que aprendeu, do que Deus está movendo no coração. Do que Deus está mostrando, está revelando, né, com respeito a si mesmo, com respeito à família, à casa, tudo. Então não se trata só de estudos devocionais, não. Mas é a comunicação, é aquela comunhão que só é possível para aqueles que são cristãos, aqueles que têm a mesma fé, creem no mesmo Senhor. Essa comunhão que é imprescindível, né? E aí se você não faz isso, o que você vai comunicar com a sua esposa? Se você não consegue comunicar a fé que você tem não consegue comunicar com ela, o que vai sobrar? Se ela julga ter a mesma fé, né? Aí ele salienta aos... Irmãos, nós estamos atrasados. Vamos correr. Ele faz um alerta aos solteiros, né? Para aqueles que são solteiros, para que não caiam em julgo desigual, justamente porque isso vai ser impossível. Você não vai poder ter essa união, não vai poder compartilhar, porque o principal da vida vai ser desigual. Ele também vai falar com aqueles que têm cônjuges incrédulos, a importância de ganhá-los pela conduta, né? Pelo piedoso proceder, exatamente, essa coisa toda. Mas ele diz para os cristãos, aqueles que são tanto o esposo quanto a esposa são cristãos, para eles fazerem justamente isso, compartilhar os medos, as frustrações, como Deus tem agido no coração, as preocupações, aquilo que Deus tem ensinado, tem colocado na mente, todas essas coisas são essenciais. Isso, e aí você não pode deixar de compartilhar esses pontos fundamentais da vida cristã, até mesmo o crescimento espiritual, processo de santificação que o Senhor vai nos conduzindo, pecados, né? Pecados que a gente vai reconhecendo, pecados que dos quais a gente vai se arrependendo, pecados contra dos quais a gente luta para reconhecer, luta para se arrepender. Então tudo isso compartilhado, não brinca não, a gente cresce muito, irmãos, cresce muito com a experiência um do outro. A gente não precisa passar pelos mesmos buracos que o nosso cônjuge. Às vezes o nosso cônjuge passando por uma experiência espiritual, nós estando juntos, nós aprendemos muito com isso. Nesse período você não precisa, e é um processo, né? Porque você não precisa esperar, por exemplo, que o Senhor te dê o arrependimento sobre determinado pecado para ir lá e compartilhar. Você já pode compartilhar o processo, né? Então, eu estou resistindo, eu sei que Deus está falando e está difícil e me vai ajuda. me mostrar. Exatamente. Isso faz com que o relacionamento cresça muito, né? E ele fala, inclusive, do auxílio na oração, de orar juntos. Orarem juntos. Orar juntos faz com que o casal se aproxime. Ele tenha esse mesmo compartilhamento de fé, de objetivo, de confiança no Senhor. Amém? Agora, falando em confiança, vamos passar para compartilhar a confiança. Confiança um no outro. Então, já ouvi que a partir daqui na página 35 ele vai falar sobre o compartilhamento da confiança, que deve ser um compartilhamento da fidelidade no casamento. Então aqui ele cita Provérbios 18, 24, que diz: amigo mais chegado que um irmão. O que é isso? O relacionamento de amizade ela pode ultrapassar o relacionamento de parentesco. Mas por quê? Porque existe compromisso, fidelidade muito maior do que o compromisso e fidelidade de sangue. Então nós devemos criar esse compromisso fiel, nós devemos criar um compromisso íntimo, um compromisso duradouro, um vínculo que não quebre, algo que seja mais forte do que o parentesco. Entende?
Já ouviu aquelas pessoas falando assim, se for o caso, eu separo, porque do meu sangue é meu filho, e não minha mulher. Que loucura que é essa? A relação marido e mulher é algo superior à relação de parentesco simples. Nós estamos muito mais ligados, nós homens, à nossa esposa do que aos nossos filhos, que são sangue nosso. Então, a nossa esposa é uma conosco, não os nossos filhos. Então, esse vínculo de intimidade duradouro tem que ser o quê? Um vínculo inquebrável. Não dá para ser amigos, não é possível sermos amigos somente em tempos bons, em tempos oportunos, em tempos onde vamos compartilhar da nossa fidelidade, de modo que o nosso cônjuge está feliz, tranquilo, contente, aí estamos todos juntos. Não, a questão não é essa. A questão desse vínculo é que ele supera momentos bons, momentos ruins, momentos de bens, momentos de desastre, não importa. Pode falar. Um relacionamento solidificado a ponto de que o marido ou a esposa sinta liberdade de expressar mesmo os momentos bons contra os ruins, né? E sinta que vai ser ouvido, né? Que vai ter essa empatia. Agora, essa relação de confiança, irmãos, esse compartilhar de confiança não existe se nós nos preservarmos em alguma medida. Não existe. Ou existe um relacionamento de entrega mútua 100%, uma entrega 100%, ou então não vai haver confiança. A confiança só existe no campo do absoluto, do 100%. Se você pode confiar 99%, você já não está confiando. Então esse ponto é muito importante. E volta àquilo que a gente já comentou nos outros estudos, né? A gente pedir que o Senhor nos dê graça para que a gente não se contente disso, né? Porque se nós somos uma só carne, é uma só carne e pronto, né? Então não deve haver nenhuma reserva. E que a gente não se contente com um relacionamento bom, mas que tenha suas reservas. Não, para que a gente possa usufruir justamente daquilo que Deus intentou para o casamento. Usufruir de todo o potencial que Deus colocou no casamento. Isso, de modo que um começa a se sentir o quê? Totalmente à vontade diante do outro. Totalmente. Isso é uma bênção, irmãos. Pensa numa bênção na qual você não precisa esconder nada. Tudo que você é, você já tá aberto. Tudo que vem na mente. Tudo que o seu cônjuge é já está aberto, tá tudo conhecido, você não precisa desenvolver estratégia nenhuma para esconder nada, nenhuma estratégia para tentar ocultar alguma, nada, tá tudo aberto. Receio do julgamento do outro, ou se preserva em algum ponto. Assim. Ou até da tratativa, né? Da tratativa com pecado, por exemplo. Eu tô pensando isso, tô sentindo isso, mas isso é pecado. Mas você vai falar de pecado de novo? Não, tá tudo aberto. Pode falar se é pecado, pode falar se eu tô certo, se eu tô errado, fica à vontade. Então a confiança, irmãos, ela é construída ao longo do quê? Do tempo, como nós já estamos vendo. O tempo de relacionamento, anos de relacionamento. Né, o que resulta numa maior que liberdade, mas ela também ela é construída também ao longo do que de um relacionamento, de conversa, de abertura, de transparência um para o outro. Então vale a pena, irmãos, todo o esforço para nós desenvolvermos o que? Um relacionamento de confiança com o nosso cônjuge. É fundamental nós cultivarmos a transparência e a confiabilidade. Perdeu a confiança, irmãos, perdeu tudo. Entende? Perdeu a confiança, perdeu tudo. Não estou falando que perdeu a confiança, não tem mais como restaurar. Tem. Em Cristo restauramos tudo. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, é tudo restaurado, mas não é esse o assunto agora. O que eu quero dizer é o seguinte: nós devemos investir na transparência e na confiança com os nossos cônjuges. A falta de discrição, muitas vezes, de ficar apontando o erro, apontando o pecado, de ficar comentando o pecado do seu cônjuge com os outros, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, né? Isso daí desgasta o casamento. Então nós somos um dentro do nosso lar. Fora do nosso lar, as pessoas não devem saber da nossa intimidade, do nosso relacionamento, da nossa transparência. Essa transparência, essa confiabilidade, ela é própria do casal.
tudo aberto, tudo transparente, nada escondido. Para quê? Para que nós... Que ele cita no livro, né? Isso, ele vai citar no livro aqui um trecho, olha só. Para que nos tornemos vulneráveis no relacionamento conjugal, como somos chamados a ser, devemos ser capazes de ter plena confiança que nosso cônjuge não contará nossos segredos para os outros, para alguém como a sogra, ou amigo do trabalho, ou coisas desse tipo. Então a confiança tem que ser o quê? Total. O nosso cônjuge tem que estar confiado em nós, de que nós estamos trabalhando naquele assunto. Lógico que não vou dizer aqui, no caso, vamos supor, levar o problema para um pastor, né, buscar ajuda, não é esse o caso, né? Mas a questão de fofocas, de boatos. Sim. Fala, né? Não, porque quando você trata de repente, expor algo que está acontecendo dentro do relacionamento para alguém que pode interferir para ajudar, o objetivo é justamente ajudar. Então, você está buscando o bem do seu cônjuge. Então, aí não se enquadra como fofoca, essas coisas, né? Isso. Então, evitar o quê? Tudo isso daí, irmãos. Levar problemas do relacionamento para fora. Não façam isso. Fofocas. Falar mal, maledicência. Aqui fala, esforce-se para quê? Para que vocês sejam dignos de confiança do seu cônjuge. Esforce para construir o quê? Um relacionamento de confiança real. Que vocês possam confiar nos seus cônjuges, no seu marido ou na sua esposa. E por fim, ele vai falar sobre o compartilhar da alegria. Né? O que seria esse compartilhar da alegria? Ele fala do que? Desenvolva um espírito alegre, uma pessoa que está sempre contente, alegre, feliz no relacionamento. Né? Não é à toa que Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, porque você viver com uma pessoa amargurada, lamentando continuamente, reclamando continuamente, murmurando continuamente, Senhor amado, é horrível isso daí. É horrível. A alegria e o entusiasmo faz com que as pessoas se aproximem. Também não é falado aqui, não está sendo dito aqui de ser aquele bobo alegre, de ficar rindo de qualquer coisa, brincando com tudo. Não é isso também. Isso já não é alegria. Né? Isso é imaturidade, isso é bobeira. A melhor palavra é bobeira. Né? Mas está se falando do quê? De uma pessoa que está feliz no Senhor, que consegue olhar para a realidade de sua vida e apesar dos problemas, dos reveses que acontecem na vida, ele está feliz no Senhor. Então, rir juntos, o Job coloca, é uma maneira doce de renovar o quê? O espírito e de nos aproximarmos uns com os outros. Né? Eu não sei a maioria dos irmãos, mas quando nós temos crianças, muitas coisas surgem em casa que nos aproximam por meio do riso. Então a gente começa a rir à toa de um monte de coisa. Sempre tem alguma coisa engraçada acontecendo. Então, aprenda a rir, né? Isso, ele até vai falar, não leve algumas coisas que você pode levar no lado do humor, da brincadeira, não leve tão a sério. Né? Ele vai dizer, lógico, aqueles pontos referentes ao evangelho, doutrina, a palavra do Senhor, leve com seriedade, com reverência. Mas quando for possível, tenha uma vida descontraída com a sua esposa, né? Com o seu marido. Então, coisas simples fazem diferença, né? Cultivar o bom humor, ele fala, sobre cultivar a alegria, que não depende das circunstâncias. Quando nós estamos em Cristo, a alegria não depende da circunstância, a nossa alegria está no Senhor Jesus Cristo. Então ele vai citar Provérbios dizendo, todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente vive com o temor do Senhor, do que, vive um banquete contínuo. Melhor é ter pouco com o temor do Senhor do que ter um grande tesouro acompanhado de inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que o boi gordo acompanhado do ódio. Então, meus queridos, a gente, no temor do Senhor, temendo a Deus e amando um ao outro, a gente pode sim se alegrar. E com isso, dar graças a Deus por tudo. Dar graças a Deus por tudo. Certo? E aí ele vai entrar no outro ponto, onde ele fala sobre aprender a agradar o seu cônjuge. E ele vai explicar direitinho, Job, que louvado seja Deus pela vida dele. Ele vai explicar direitinho os níveis de agradar o cônjuge. Né? A que níveis você pode agradar? Isso não é você deixar de ver o pecado no seu cônjuge, não é isso.
E também não é ficar fazendo todas as vontades e caprichos das paixões pecaminosas do seu cônjuge. Também não é isso. Mas é na medida do possível. Há a possibilidade de você agradar seu cônjuge. Agrade. Acho que é aqui que ele coloca o da ceia, não, é mais para baixo um pouquinho. É um pouco mais para baixo. Aqui ele cita Richard Baxter, né, que diz que quando o marido e a mulher têm prazer um no outro, isso os une no dever conjugal, os ajuda a facilitar seu trabalho e a suportar suas cargas. Isso não é uma parte pouco importante do que concerne o consolo proporcionado pelo estado de estar casado. E ele vai dizer que para a gente não ser tão espiritual, né, como o Josué falou antes, a ponto de começar a desprezar as coisas terrenas, né? As coisas simples. Sabe aquela pessoa que é mega ultra espiritual e você conta uma piada dentro dela, ela faz... Por quê? Porque ela não pode rir daquela piada. Ela tá num outro patamar, é um patamar de espiritualidade muito elevado. E não é isso. E também não é você ficar numa situação onde, sabe, tudo é tudo lado espiritual e você acaba deixando o lado natural da vida, o lado do asseio, inclusive, desse asseio. Do tipo, eu sou tô num nível tão superior de espiritualidade que nem banho eu tenho. Ele vai falar isso quando ele diz de aprender a agradar o cônjuge, né? Que ele fala, John Wesley diz que o asseio está lado a lado com a piedade. E aí ele fala pra gente evitar de desagradar o cônjuge. Então, assim, são coisas pequenas, né? Obviamente que a gente tem que entender que a gente não pode ultrapassar o limite daquilo que não glorifica a Deus, aquilo que é pecado, né? Então, não é porque meu marido gosta de loira e eu vou e pinto o cabelo pra ser loira. Exato. Não, mas coisas sutis, né? Então, sei lá, a esposa não gosta de barba, né? Que custa o esposo tirar a barba pra agradar, né? Ou a mulher gosta de cabelo curto, mas o marido prefere que ela fique com o cabelo comprido. Então que deixe o cabelo comprido. O marido coloca uma roupa, aí a mulher chega e fala assim, não gostei não. Tá ruim. Aí tira. Aí tem que tirar, né? Fazer o quê? Não ajuda a esposa, né? Mas ele tá mostrando o quê? Pra você evitar desagradar. Porque às vezes, irmãos, a gente arruma confusão com coisas pequenas. E existe essa coisa da compreensão, que é o exemplo que ele dá da direção, né? No caso. Isso. Ai, meu Deus, o tempo. Então, isso, a compreensão, quando ele fala da direção que está dirigindo, a esposa dele não tinha noção de distância do carro dele com o carro da frente, e ele começou o quê? A pisar mais no freio, deixar uma distância um pouco maior. Ele sabia da aflição que isso gerava na esposa. Né? Isso, aí preocupado com ela. Então é um doar-se, irmãos. Na realidade é um doar-se, é um entregar-se. Né? É um doar-se para você, em consideração, em preocupação com sua esposa, com o cônjuge. Então, tem alguma coisa para falar? Tem uma citação do Richard Baxter interessante, né? Que ele fala: evitem, portanto, todas as coisas que possam torná-los antipáticos ou desagradáveis, um para com o outro. Tudo que for repugnante para o seu corpo ou a mente deve ser evitado como uma tentação que poderia impedir o amor, o prazer e o contentamento que o marido e a mulher devem ter um no outro. Então, às vezes, até uma atitude que sabe que o cônjuge desagrada e a pessoa continua fazendo e já aquilo ali vai gerando uma coisa muito ruim depois, né? E é interessante que ele fala também sobre honestidade. Porque, por outro lado, às vezes você quer agradar demais e você passa a ser desonesto. Aí a mulher faz uma comidinha e fala assim, a comida tá boa? Tá boa, o negócio tá horrível, tá intragável e você tá bom. Né? E tá explicando o quê? Isso não é bom no relacionamento. Você tem que ser o quê? Honesto, tem que ser aberto, né? Tem que ser sincero, tem que ser... Isso é a transparência, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. E a aceitação dessas coisas negativas vai evidenciar o nível de amizade que vocês têm, né? Isso. Você não pode virar para sua esposa e dizer, olha, tá ruim, tá ruim mesmo. Se não pode falar isso, também tá assustador o negócio, né? Então, quanto mais juntos, irmãos, mais próxima é a amizade. Então, façamos as coisas juntos. Esteja junto com sua esposa, esteja junto com seu marido, né? E seja disposto e disposta a agradar um ao outro. Façam todas as coisas submetidas a quem? À glória de Deus. Não façam do seu tempo também um ídolo. O templo A2, um ídolo. Também não abram mão das coisas de Deus para vocês ficarem juntos, para ficar no dialogando. Não é isso também. É cada coisa no seu lugar. Acima de tudo, a glória do Senhor nosso Deus. E a nossa vida, cada qual no seu lugar.
Não se ocupem também, ele fala, demais com as coisas da igreja, como muitas pessoas fazem, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na igreja, e depois fala, é corban, é para o Senhor. Se eu não posso dar para minha esposa, não posso dar para o meu filho, estou dando para o Senhor. Não existe isso, não existe. Deus nos concedeu as coisas para ser vividas, cada qual no seu tempo, cada qual do seu jeito. O problema é que nós deixamos as nossas responsabilidades com as nossas esposas com os seus maridos. Por quê? Por egoísmo, por buscar o próprio prazer, a própria glória. Então esteja sempre disposto a estar com o seu esposo, com a sua esposa, sempre andando junto no temor do Senhor. Amém, meus queridos? Sim? Eu vou agradecer ao Senhor para a gente encerrar a gravação e a gente começa a conversar um pouquinho. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome mais uma vez, ó Pai, porque na Tua graça, na Tua misericórdia, meu Deus, Tu nos concedeste, por meio desse nosso amado irmãozão, Pai, o pastor Joel Bick, ó Senhor, a oportunidade de vermos grandiosas verdades, ó Deus, na Sua palavra, referindo-se, meu Deus, ao cotidiano, Pai, das nossas vidas, ao dia a dia do nosso relacionamento com nossas esposas, com os maridos. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a nos submeter à Tua vontade, a nos submeter à Tua palavra, a nos submeter àquilo que Tu determinaste, meu Deus, para as nossas vidas, como casais, ó Deus, como família, ó Pai. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a entregarmos-nos a nós mesmos para os nossos cônjuges, para aqueles que Tu nos concedeste, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a compartilharmos de nós mesmos, compartilharmos a nossa fé, compartilharmos a nossa confiança, compartilharmos a nossa alegria, compartilharmos de tudo, ó Pai, com a pessoa que Tu colocaste no nosso lado, meu Deus, auxiliando-nos, ajudando-nos nessa trajetória da fé, ó Deus. Pedimos também, ó Pai, aqueles irmãos e irmãs que são casados com incrédulos, ó Senhor amado, dê forças a eles também, para que eles também possam viver uma vida aberta, uma vida clara, transparente no Senhor Jesus Cristo, sabendo que é de Ti, ó Deus, que virá a recompensa para essa vida clara, vivida à luz, na luz, transparente diante dos seus cônjuges, por mais ímpios que eles sejam. Ó Senhor, e aos jovens, meu Deus, nós pedimos, tem misericórdia dos nossos jovens, ó Deus, para que não entrem num jugo desigual, ó Pai, de modo a não poderem, meu Deus, exercer dentro do seu lar aquilo que Tu determinaste para uma família cristã. Livra os nossos solteiros também, ó Deus. A Ti louvamos, ó Pai, por esse período de tempo e por esses estudos. Que Tu toques no nosso coração e leve-nos à vida prática de uma piedade simples no dia a dia. Ao nome do nosso Senhor Jesus nós pedimos, Pai. Amém, Senhor.